Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática e hoje a gente vai estar trabalhando razão, tá bom? E agora a gente vai aumentar um pouquinho o nosso conteúdo de razão, também levando para a razão com números decimais, tá? E em forma de porcentagem. Isso tudo a gente vai ver hoje. Então, bora para a aula. Continuando aqui a nossa aula, nós vamos começar falando de razão. Então, eu já sei que uma razão é o quê? É uma razão do tipo A sobre B, onde A e B são grandezas. Grandezas essas que são o quê? É tudo aquilo que podemos contar ou medir. Exemplos: quilômetros, litros, horas. Então tudo isso aqui, pessoal, são grandezas. Então tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar, a gente pode chamar elas de grandezas. Então, ó, na razão eu vou ter uma divisão do tipo A sobre B, onde A e B são grandezas, ok? Então, ó, o meu A aqui eu vou chamar de antecedente e o meu B eu vou chamar de consequente. Já já a gente vai entender por que isso, tá bom? Então, nós temos aqui uma razão do tipo A sobre B, onde A e B são grandezas. Grandezas, que é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar. E o meu A, que é o numerador, eu vou chamar de antecedente. E o B eu vou chamar de consequente. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Então, ó, em um treino de vôlei, Júlia acertou 9 a cada 15 saques. Isso quer dizer o quê? Que a cada 15 tentativas ela obteve êxito em 9 saques, tá bom? Então ele pergunta qual a razão entre o número de acertos e o número de saques. Eu já sei que a razão é o quê? É uma divisão do tipo A sobre B. Só que agora, pessoal, eu preciso descobrir quem é o meu A, quem é o meu B. Então nós temos o quê? A razão ela vai ser o quê? Ó? Qual a razão entre o número de acertos e o número de saques? Então, como eu vou saber aonde colocar aqui quem vai ser o meu A? É o número de acerto ou o número de saque? Quem vai ser o meu B? O número de acertos ou o número de saques? Então, pessoal, na questão ela já diz o jeito que ela quer. Por isso que a gente fala, ó, ela pede aqui qual a razão entre o número de acertos e o número de saques. Note que o número de acertos vem antes e o número de saques vem depois. Então o meu número de acertos é o que vem primeiro, é o meu antecedente. O que vem depois é o número de saque. Então ele vai ser o meu consequente, tá bom? Então, ó, qual a razão entre o número de acertos? Quem é o número de acertos aqui, ó? O 9. Então nós vamos ter 9 sobre o nosso consequente, que no caso vai ser o número de saques, que é o que vem depois. E quem é ele? É o 15. Então nós vamos ter 9 sobre 15, ok? Quando a gente encontrar uma razão desse tipo aqui, pessoal, tendo em vista que nós podemos simplificar, então a gente faz a simplificação para a gente ter um resultado mais objetivo. Então, ó, aqui eu posso dividir por 3 e aqui eu também posso dividir por 3. Então nós vamos ter o quê? 9 dividido por 3, que vai ser 3. 15 dividido por 3, que vai ser 5. Aqui, como eu não posso mais simplificar, então, ó, eu encontrei a minha razão, ok? Então, a razão entre o número de saques, de acertos e o número de saques é 3/5. Onde nós podemos dizer que 3 está para 5. Ou seja, nós podemos dizer que a cada 5 saques nós temos 3 acertos, ok? Então a gente pode falar dessas duas formas, pessoal. Eu posso dizer que 3 está para 5, ou seja, a cada 5 saques nós temos 3 acertos, ok? Agora vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho o quê? Em um concurso, 240 candidatos disputavam 120 vagas. Então, ele pergunta qual a razão entre, ó,
entre o número de candidatos e o número de vagas. Então note, a razão ela é do tipo A sobre B, né? Então, onde quem é o meu antecedente é o que ele pede primeiro, que é o número de candidatos. No caso aqui, ó, 240. E o número de vagas, que é o meu consequente, porque ele vem depois. Então, ó, 120 vagas. Como eu posso simplificar aqui, pessoal? Eu vou fazer o que, ó? Eu vou dividir aqui todo mundo por 120. 120, ok? Então nós vamos obter, ó, 240 dividido por 120 vai dar 2. E 120 dividido por 120 vai dar 1. Então, ó, aqui como eu não posso mais simplificar, acabou a nossa razão. Então a razão está 2 para 1. O que é que isso quer dizer, pessoal? Ó, 2 está para 1. No caso aqui, pessoal, ó, 2 candidatos está para uma vaga. Ou seja, para cada uma vaga, nós temos 2 candidatos, ok? Então a gente pode falar dessa maneira aqui. Encontrei o meu consequente, o meu antecedente, que é o que ele pede primeiro, depois o meu consequente, que é o que ele pede depois, tá bom? Fiz a simplificação, ok? Encontrei o que? 2 sobre 1. Então eu posso dizer que 2 está para 1. No caso, 2 candidatos, né, ó, que é o número de candidatos, está para uma vaga, ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui a definição, tá? Então, sendo A e B dois números racionais, com o B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A sobre B, tá bom? Ou então, A dividido por B. A gente pode falar dessa forma. Então, a razão A sobre B pode ser lida da seguinte forma. Razão de A para B, ou A está para B, ou apenas A para B, tá bom? Então, essa é uma das 3 formas que a gente pode ler uma razão, ok? Então, tem um exemplo aqui, a gente vai trabalhar ele agora. Então, ó, qual a razão da área do quadrado 1 e a área do quadrado 2? Então, ó, lembrando que a razão é do tipo A sobre B, onde o A é o antecedente e B o consequente. Então, ó, o que é que ele pede primeiro aqui, ó? A área do quadrado 1. Quem é a área do quadrado 1? 240. Ok? Lembrando, pessoal, para a gente fazer essa razão, os números eles têm que estar na mesma grandeza. Então, ó, note que aqui nós temos 240 centímetros quadrados. Da mesma forma, a área 2 do quadrado 2, a gente também tem centímetros quadrados, ok? Então, eu tenho aqui a razão entre quadrado 1 e a área do quadrado 2, que é 1.200. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai simplificar. Eu sei o que? Que eu posso cancelar aqui, ó. 0 com 0, ficou 24 sobre 20. Então, eu vou dividir todo mundo por 24. Nós vamos ter, ó, 24 dividido por 24 vai dar 1. E 120 dividido por 24 vai dar 5. Ok? E está aqui a nossa razão. Então, pessoal, isso aqui eu posso dizer que a razão de A está para B. No caso, 1 está para 5. A está para 5. Tá? Então, ó, isso quer dizer o que, ó? 1 centímetro quadrado do quadrado 1 do quadrado 1
está para 5 centímetros quadrados do quadrado 2, ok? Então, para cada 1 centímetro quadrado da figura 1, nós temos 5 centímetros quadrados na figura 2, ok? Um exemplozinho para a gente entender realmente o que acontece. Então, nós temos aqui, ó, numa sala de aula, temos 40 alunos, ok? 40 alunos. Desses 40, 25 são meninas e 15 são meninos. Aí ele quer saber a razão entre letra A, o número de meninas e o número de meninos. Letra B, o número de meninas e o número de alunos. E C, o número de meninos e o número de alunos. Então vamos por partes. Vamos aqui na letra A, número de meninas e o número de meninos. Então, ó, letra A, eu sei que a razão é do tipo A sobre B. Então quem vai ser meu A? O que ele pede primeiro é o número de meninas, que é 25. E o meu B, que é o consequente, que é o que vem depois, que é o número de meninos, que é 15. Então, aqui pessoal, eu posso dividir todo mundo por 5. Por 5. A gente vai ter o que, ó? 5. 25 por 5 é 5. 15 por 5 é 3. Então isso quer dizer, ó, 5 está para 3, ok? Então, para cada 5 meninas, nós temos 3 meninos, ok? A letra B pergunta o que, ó? O número de meninas e o número de alunos. O número de meninas é o que, ó? 25. E o número de alunos é 40. Vou dividir todo mundo por 5. Então, 25 por 5 é igual a 5. 40 por 5 é igual a 8. Isso quer dizer que 5 está para 8. Ou seja, para cada 8 alunos da turma nós temos 5 meninas, ok? Na letra C, o número de meninos e o número de alunos. Então, ó, letra C, número de meninos que é 15, número de alunos que é 40. Vou simplificar, vou dividir todo mundo por 5 também. Então vou obter, ó, 15 dividido por 5, 3. 40 dividido por 5, 8. Isso quer dizer o que, pessoal? Que 3 está para 8. Ou seja, para cada 8 alunos, nós temos 3 meninos. Ok? Então, pessoal, alguns exemplos que normalmente a gente vai ter que encontrar um valor decimal. Por exemplo, nós vimos nos exemplos anteriores que normalmente a gente deixa o número em forma de fração, né? Só que há exemplos em que a gente precisa encontrar aquele número decimal para a gente saber a nossa resposta. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um ciclista leva 2 horas para percorrer 43 quilômetros. Ele quer saber qual a razão entre os quilômetros percorridos e o total de horas. Então, ó, o que vem primeiro é os quilômetros percorridos, que é 43. E o total de horas, que é 2 horas. Isso aqui, pessoal, seria a nossa razão. Só porque nesse caso, ele quer saber, né, quantos quilômetros por hora ele está fazendo. Então nós vamos ter o quê? Que dividir. Então se eu dividir 43 por 2, nós vamos ter aqui, ó, 21,5, ok? Então esses 21,5 vão ser quilômetros por hora, ok? Então, ó, em 2 horas ele percorre 43 quilômetros, então em 1 hora ele vai percorrer o quê? 21,5 quilômetros por hora. Então, pessoal, a gente também pode trabalhar a razão em forma de porcentagem. Então, ó, toda razão do tipo A sobre B, onde o B foi igual a 100, tá?
ela pode ser escrita da forma de porcentagem. Eu tenho aqui, por exemplo, 30 sobre 100. 30 sobre 100 é igual a 0,30. No caso aqui, nós vamos ter 30%, ok? É como se fosse, ó, 30 de 100. Então, nós temos que 30 de 100 é o que? É 0,30, que no caso é 30%, ok? Então, agora a gente vai ver um exemplozinho. No livro de vocês, na página 208, nós temos o seguinte exemplo. Para esculpir uma obra de arte, o escultor fundiu 23 quilos de cobre com 2 quilos de estanho. Então, ó, ele fundiu 23 quilos de cobre mais 2 quilos de estanho. Ok? No caso, então, ele obteve uma massa total de quê? De 23 com 2, de 25 quilogramas. Ok? Essa é a massa que ele usou para esculpir a obra. Tá bom? Então, no caso, pessoal, nós vamos ter o quê? Desses 25 quilos aqui, 23 é de cobre e 2 é de estanho. Então, ó, 23 de 25 e nós temos 2 de 25, ok? Onde aqui é a razão do número de cobre e o total da massa, e aqui nós temos a quantidade de massa de estanho e a quantidade de massa total, ok? Então vamos aqui. Para a gente resolver isso aqui, pessoal, ó, eu vou trabalhar com, eu vou fazer essa divisão, 23 por 25, ok? Que ela vai dar 0,92. Enquanto 2 dividido por 25 vai dar 0,08. Então, ó, pessoal, isso aqui é 92% e isso aqui é 8%. Ok? Então, ó, da mesma forma que a gente viu aqui, ó. No caso, pessoal, aqui, ó, o 25, ele representa os 100%. Ele é o todo, ele é a massa completa, ok? Por isso que ele está aqui. Quando você dividir o número de estanho, por exemplo, com a massa total, você vai encontrar um número decimal, tá bom? E esse número decimal vai ser a porcentagem do total, ok? Então, no caso, nós temos 8% da massa total é estanho e 92% da massa total vai ser de cobre, ok? Então, a nossa aulinha de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e agora nós vamos para os nossos queridos exercícios. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa tarde.